Olá, pessoal! Então, no vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o impacto cerebral causado pelos alimentos. E esse vídeo eu já estou prometendo para alguns pacientes faz algum tempo, só que como é uma explicação muito complexa, né, eu tentei reunir isso de uma forma que não fique tão pesada. Então vamos lá. Bom, eu sei que tem gente, né, tem muitas pessoas que têm muita dificuldade em comer alimentos naturais. Então, frutas, verduras, saladas, carne, se for comer, tem que ser empanada, não dá para ser só aquele franguinho grelhado ali, né, ou sem colocar um molho, ou então passar um dia inteiro sem comer doce. Ou acredito também que todos nós já tivemos algum dia que dá uma vontade tão grande de comer algum tipo de alimento que a gente tem que sair em qualquer horário para ir no mercado comprar. E isso que eu gostaria de explicar para vocês hoje, né? De onde isso vem e como mudar. Naturalmente, nós já temos uma tendência a gostar desses alimentos que nós chamamos hiperpalatáveis. Então, são alimentos que são muito agradáveis ao nosso paladar. E por quê? Isso já é um mecanismo de sobrevivência. Tudo que tem açúcar ou gordura gera mais energia e essa energia nós usamos para sobreviver. Então, o ser humano primitivo teve esse mecanismo instalado nele, por assim dizer, justamente para que ele buscasse mais por esses alimentos que o levariam a sobreviver por mais tempo e também a gerar estoques energéticos em caso de escassez, né? Então não é só aquela energia para ele fazer as coisas do dia a dia, mas também energia de estoque, e esse estoque a gente sabe que ele fica em forma de gordura, né? Bom, o nosso paladar, ele é adaptável. Então, é claro que uma criança que desde a barriga da mãe, a mãe já consumia esses alimentos e na hora da introdução alimentar ela insistiu e foi colocando esses alimentos naturais ali na alimentação da criança, fica muito mais fácil pelo resto da vida inteira. Em contrapartida, existem outras crianças que a mãe já teve uma alimentação muito rica em ultraprocessados desde a gravidez, e na hora de inserir esses alimentos, a mãe muitas vezes confunde, né? Se confunde com as caretas que a criança faz, com as reações que ela tem a cada alimento. Então, muitas vezes a criança você tenta colocar um legume, a criança faz careta e cospe, joga fora, e a mãe acaba desistindo, né? E muitas vezes isso acontece também com doces, gorduras, alimentos que têm um gosto muito forte. Mas aí muitas vezes a mãe acha engraçado. E ela insiste e coloca de novo aquela alimentação. Então o paladar da criança já fica apto para o resto da vida a gostar mais desses alimentos, né? Mas agora, pensando, né, na nossa natureza primitiva, o que a gente encontra na natureza? A gente encontra frutas, né? E a gente encontra, claro, os legumes, as verduras e tudo mais, e também os alimentos de origem animal, que contém bastante gordura e tudo mais. Então, para um ser humano primitivo encontrar uma fruta, encontrar uma carne de caça, né, que ele possa comer, seria, para nós hoje, o equivalente a comer um bolo recheado ou um brigadeiro, né? Então, sabendo disso, né, a indústria desenvolveu a engenharia alimentar. Então, toda indústria que produz alimentos vai ter um engenheiro alimentar ali dentro que conhece o paladar humano, conhece as reações cerebrais causadas pelos alimentos, e ele vai trabalhar em cima disso para que esse alimento seja mais vendido, mais aceito popularmente, né? E que cause nas pessoas a vontade de comprar cada vez mais aquele alimento para consumir. Então, sabendo de tudo isso, né, a indústria uniu açúcar e gordura. E para o nosso paladar, isso já é um estímulo muito grande, que já vai, naturalmente, só pelo paladar, nos levar a querer comer esses alimentos. Né? Então, bolacha recheada, sorvete, chocolate, caixa de bombom, paçoquinha, tudo isso mistura açúcar e gordura. Por isso a nossa tendência é buscar esses alimentos. Só que não para por aí. Se fosse para ficar só na questão do paladar, o nosso paladar ele é extremamente adaptável e isso é fácil de resolver. E ainda nesse vídeo eu vou explicar para vocês como. Mas ainda existe a questão cerebral relacionada a esses alimentos. Então, não só o nosso paladar se contenta com esses alimentos, como também o cérebro. Então, quais mecanismos vão estar envolvidos ali? Quando a gente come esses alimentos, então, o primeiro sistema a se afetar por isso é o sistema dopaminérgico. Então, o que vai acontecer? Você come um alimento que é rico em açúcar e gordura, e esses alimentos sobem a dopamina. Esse neurotransmissor está muito associado à sensação de recompensa, desejo de querer mais daquele alimento. E é o mesmo mecanismo que está associado a cigarro, bebida, drogas, todos ativam o mesmo circuito, certo? Outro fator é que existem opioides. O que são esses? São substâncias que induzem a sensação de relaxamento, que levam ao prazer alimentar e que também trazem uma sensação meio que anestésica, tá? Então, onde que nós encontramos esses opioides? Não só nos alimentos ricos em açúcar e gordura, mas também alimentos que contêm glúten, né, que é a proteína da farinha de trigo, e alimentos que contêm leite, porque a caseína, né, também tem um tipo de opioide que se liga a esses nossos receptores cerebrais e causa essa sensação de relaxamento. Então, imagina o que acontece quando você justamente come um bolo recheado. Temos açúcar, né, temos gordura, temos o glúten e temos a caseína também. Né? Então, a tendência é que nosso cérebro fique num ambiente de superestímulo e queira cada vez mais aquele tipo de alimento. Bom, então com o tempo, né, conforme você vai consumindo constantemente esses alimentos, muitas pessoas já desde a barriga da mãe
né, na primeira infância, na infância inteira, na adolescência e na vida adulta. Outras pessoas que começaram a consumir esses alimentos depois que criaram uma certa independência financeira e começaram a poder comprar esses alimentos, né? Então, assim, conforme você vai consumindo, o teu cérebro se acostuma com esse superestímulo. Então, toda vez que você vai comer, é uma explosão de neurotransmissores e uma explosão no seu paladar. Então, você começa a se acostumar com isso. E o que acontece? Qual que é o problema disso? O problema disso é que a alimentação normal, uma comida que gera pouco estímulo, ou que gera o estímulo que a natureza esperava causar em nós, fica chata, fica tediosa, é a mesma coisa que mastigar um isopor. Então, não vai dar o mesmo estímulo no paladar, não vai dar o mesmo estímulo no cérebro e se torna muito chato. Então, tem horas que se você não tem nada gorduroso na tua casa para comer, nada açucarado, né? E quando eu digo açúcar, gente, não é só açúcar propriamente dito, mas coisas que se transformam rapidamente em açúcar, como por exemplo a farinha de trigo, né? O pão, que se transforma muito rapidamente em açúcar na nossa corrente sanguínea. Se a gente não tem esses alimentos em casa, a gente não tem nem vontade de comer. A gente olha a geladeira e tem lá batata, cenoura, e alguns legumes, ovo, enfim. A gente olha a geladeira e fala, ai, não quero comer nada. Vai dormir com fome, porque se não tem uma coisa que super estimula o paladar e super estimula o cérebro, prefere nem comer, tá? Então, assim, esse já é o primeiro problema, né? Outro fator também, gente, que eu gostaria de abordar é o fator emocional relacionado a esses alimentos. Então, lá quando a gente é criança, né, e a gente começa a chorar, por exemplo, vem um adulto e nos dá um doce, alguma coisa assim, para que a gente pare de chorar e se acalme, tá? Ou muitas vezes um exemplo que vai se conectar muito com os alimentos que eu citei aqui. Vem a mãe e faz um leite quente com açúcar. Então ali a gente tem os opioides, que geram a sensação de relaxamento, e a gente tem o açúcar ali, que dá aquela sensação de recompensa, certo? Então, isso já cria um condicionamento no nosso cérebro, tá? E muitas vezes esse fator emocional também está associado com momentos felizes da nossa vida. Então, quando a gente ia na casa da avó e comia um pedaço de bolo, quando a nossa mãe trazia um doce para nós, ou nosso pai vinha da rua, trazia uma coisa diferente para a gente comer. Então, na vida adulta, né, o adulto que vive uma vida muito estressante, que ele não consegue ter as recompensas que todo ser humano precisa, e que ele só trabalha e não tem um momento de descanso, de relaxamento, a tendência é que ele busque a forma mais rápida de obter uma recompensa, que é através da comida, tá? Só que isso vai se tornando crônico, e ao invés dele encontrar outras coisas que deixam ele feliz, que façam com que ele relaxe, que tragam a ele um sentido de recompensa, ele vai sempre buscar na alimentação. Então é claro que a pessoa precisa trabalhar nisso, entender que isso está acontecendo e buscar outros mecanismos, né, para não buscar sempre o mesmo mecanismo de alívio. Então por que isso impacta tanto o nosso cérebro? Porque gera esse estímulo de neurotransmissores, logo em seguida gera uma queda muito brusca. Naturalmente nós já começamos a ficar mais entediados, mais ansiosos por aquela sensação, e isso vem o desejo forte pelo alimento. Então isso tem um termo, né, que a gente chama de craving. Tem os pensamentos incessantes em comida também, que a gente chama de ruído alimentar. Então toda vez que tem um estresse, a gente quer recorrer a um alimento desses, né? E o nosso cérebro fica condicionado a entender que isso é uma forma de regulação emocional válida, sabe? Mas, claro, isso vai trazer consequências, porque toda vez que você vai regular o seu emocional através da alimentação, você vai ter obesidade, você vai ter as doenças que vêm acompanhadas junto com a obesidade. E em relação à ansiedade, gente, que o que eu mais recebo no consultório, paciente que fala que eu como por ansiedade, eu tenho muita ansiedade. Então, assim, é um problema multifatorial. E depende de muitos fatores psicológicos, mas a alimentação tem um peso imenso nisso. E o peso é tão significativo que existem diversos estudos já apontando os benefícios de uma dieta livre em ultraprocessados para autismo, TDAH, bipolaridade e epilepsia. Epilepsia há muitos anos já se trata com dieta cetogênica, que é uma dieta totalmente livre de carboidratos, então elas não têm esse impacto cerebral que eu estou explicando para vocês aqui, né? E muitas vezes a pessoa que tem epilepsia se vê totalmente livre das crises só de tirar os carboidratos da dieta. Então, olha o nível de impacto cerebral que esses alimentos causam e a gente não percebe. E ocorre que muitas vezes esse padrão de superestímulo cerebral através da alimentação, ele também se estende para outras áreas da vida. Então essa pessoa que está acostumada a sempre superestimular o cérebro com alimentos, ela também vai querer superestimular o cérebro e gerar essas sensações, essas descargas de neurotransmissores em tudo. Então tudo para ela vai precisar ser intenso, tudo precisa desencadear grandes reações cerebrais. Então exemplos disso é aquela pessoa que só assiste a vídeo curto. Assistir vídeos curtos toda vez, ou seja, você tem uma novidade a cada 1 minuto. Então você fica ali, subindo vídeo curto, e isso é um estímulo cerebral muito grande. Chega uma hora que você já não consegue mais assistir um vídeo longo, assistir uma série, ou ler um livro, né? Coisas que exigem mais pensamento dentro de um único tema. Né, você quer aquele estímulo de cada hora uma coisa nova. Então agora é um vídeo de bichinho, agora é um vídeo de comida, agora é um vídeo
de treino e toda hora uma novidade. Então essa pessoa vai estar muito apta a gostar muito de som muito alto, esportes radicais, álcool no final de semana, uso de drogas, quer dizer, são vários níveis de superestímulo cerebral, porque quanto mais você superestimula, mais você vai precisar superestimular. Chega uma hora, tem uma hora que você dá essa descarga de neurotransmissores comendo um bombom depois do almoço. Tem uma hora que você precisa de uma caixa inteira de bombom para ter a mesma sensação de antes. Você cria resistência a ele, você precisa de doses cada vez maiores e você fica extremamente entediado longe daquele super estimulante, seja na alimentação, seja no uso de drogas, seja no uso de álcool ou em tantas outras coisas. Então, quando a pessoa está fora disso, a ansiedade toma conta, porque nada está acontecendo além da simples rotina dela. Então, o cérebro fica toda hora esperando aquela descarga imensa de neurotransmissores e, na falta de algo intenso, vai para a comida, que é o caminho mais fácil de obter isso. Então, diante disso, existe um risco da pessoa começar a achar a vida rotineira muito chata e insuportável. A gente nota muito facilmente isso nas crianças. Então, porque a criança que é super estimulada, seja com alimentos, ou com vídeos curtos no celular, ou fica o tempo todo assistindo desenho, quer dizer, a hora que ela precisa parar e seguir a rotina dela de estudos, ela já não consegue. Ela acha aquilo insuportável, ela fica mal-humorada, ela não quer fazer, você tem que brigar com a criança para ela fazer aquilo. Vai levar esse padrão de superestímulo para a vida toda, e assim, muitas vezes isso vai levar a irritabilidade, vai levar uma tendência maior a brigas, discussões, provocações, porque tudo isso gera um impacto importante no cérebro, né? O cérebro começa a ficar entediado quando nada está acontecendo. Então a pessoa fica mesmo mais explosiva, às vezes isso leva ela a buscar por uma discussão, uma provocação. Então assim, é evidente que não é só o efeito no cérebro, mas também o efeito inflamatório desses alimentos, né? Que sinaliza o corpo que tem algo de errado, que tem algo de ruim. Então você tá lá com o intestino todo inflamado, desses alimentos que não conseguem ser digeridos pelo nosso organismo. Nosso organismo não foi feito para comer isso. Então isso se transmite muitas vezes através do mau humor, da irritabilidade, um cansaço extremo, e tudo isso é reflexo de um organismo e um cérebro que estão exaustos de lutar contra a intoxicação, contra estímulos muito fortes, né? Chega uma hora que isso cansa e você começa a se sentir sempre cansado, sempre desanimado, sempre deprimido, né? Isso tem muito a ver com a alimentação, sabe? Daí a gente pode pensar o seguinte, será que alimento diet, light, zero ajuda nessa questão? Gente, a resposta é não. Infelizmente, as coisas não são tão fáceis quanto parecem. Na verdade, quando a gente se submete ao adoçante, ele gera o mesmo efeito do açúcar no nosso cérebro, né? O paladar fica enganado e gera o mesmo efeito. E algumas pessoas podem achar isso interessante, porque aí eles vão pensar, vai gerar o mesmo efeito cerebral, mas eu não vou ter as calorias daquele alimento, então ok. Não, entende? Porque não é interessante manter esse padrão de superestímulo. Na verdade, você tem que recuar esse padrão e voltar a um padrão de naturalidade para que você não tenha toda vez essa vontade incessante de causar essas explosões cerebrais. Sem contar que os alimentos diet, light e zero têm um outro tipo de impacto muito importante. Sobre esses alimentos, já fizeram diversos estudos, muitos estudos foram feitos em ratos, e eles usaram nesses estudos o acesulfame de potássio e o aspartame, que são os adoçantes utilizados na Coca Zero, por exemplo. Então, o que esses estudos mostraram? Um aumento do estresse oxidativo. Então, o que é estresse oxidativo? É quando os radicais livres, né, essas substâncias ruins atacam as nossas células, né, causam dano às nossas células. E isso se reflete em nós, em doenças, em cansaço. Também foi encontrado aumento de um maior potencial carcinogênico, ou seja, né, maior risco de câncer. E alguns estudos mostraram danos ao DNA dos ratos, né? Então, assim, chegou a danificar o DNA, gente. Quer dizer, aí tem muito nutricionista que fala assim, mas rato é rato, gente é gente, porque para causar na gente o que causou no rato, a gente precisaria consumir um caminhão disso. Tá, mas quantas pessoas realmente consomem um caminhão disso? Porque tem gente que todos os dias toma uma Coca Zero, tem gente que toma 2 litros de Coca por dia, né? Então, assim, rato é rato, gente é gente, mas se o rato comer um veneno e morrer ali na tua frente, você não vai querer comer, né? Então, eu acredito que nós temos que começar a pensar nisso. Então, a gente tem que entender o seguinte, o nosso organismo ele gosta de equilíbrio. Ele não gosta dessas variações, desses picos e quedas de hormônios e neurotransmissores que nós estamos causando o tempo todo. Então, gente, isso é tão grave que, pensem comigo, se você está percorrendo um caminho dentro de uma floresta e alguém te diz, não vá por esse caminho porque esse caminho é mais perigoso, você corre grandes riscos ali. Ok, você pega e vai pelo outro. Mas com a alimentação, vejam bem, por mais que a gente fale, por mais que a gente já existam, né, diversos estudos mostrando o potencial de gerar doenças, tudo aquilo que a gente está assistindo dentro das nossas famílias todos os dias, né? Então nós vemos nossos avós morrendo de doenças como diabetes, hipertensão, infarto, né? Gente, todas essas doenças são causadas pela má alimentação. Isso não são doenças próprias da velhice, como querem fazer acreditar,
tá? A gente tem 2 tipos de indústria manipulando o que a gente come, e uma é a indústria alimentícia e a outra é a indústria farmacêutica. Eles têm muito dinheiro para promover estudos, né? Para promover que as doenças vão acontecer de qualquer jeito, que isso é próprio da velhice. Mas isso não é próprio da velhice. Naturalmente, nós estamos vendo que existem idosos que envelhecem super bem e outros que envelhecem com doenças. Então, assim, a gente está vendo isso, né? E voltando ali para a comparação entre um caminho ruim dentro de uma floresta que a gente não quer seguir, se a gente fala para essa pessoa não vai por ali, ela não vai. Mas quando a gente fala não come esses alimentos, ela não consegue parar. Ela continua comendo. Tá? Então não é porque o efeito não é imediato, né, de você comer e simplesmente começar a passar mal, aquela coisa terrível, que é isento de efeito. Vocês estão vendo que isso está gerando obesidade, isso está acabando com a saúde de vocês. Muitas vezes vocês já desenvolveram uma gastrite, uma inflamação intestinal importante, fica 7 dias sem ir ao banheiro, ou tem diarreias recorrentes. Né? Então, teu corpo está dando vários sinais, mas você não consegue. E engraçado, por quê? Porque para quem fuma, aqueles anúncios também que tem atrás do cigarro também não servem para nada. A pessoa simplesmente sabe o risco que ela está correndo de ter várias e várias doenças, ela teve familiares que morreram por isso e ela continua fumando. Então, do que nós estamos falando aqui? Né? Tem muita gente que diz, não existe vício alimentar. Será? Então eu deixo aí o questionamento para vocês, tá? E agora eu vou explicar como que a gente vai fazer para reverter isso. Então, gente, se a gente está acostumado a esse padrão de superestímulo alimentar, como que a gente vai fazer para reverter isso? Como que a gente vai fazer para conseguir simplesmente comer alimentos naturais sem ter aquela necessidade de, precisa ter uma fritura no almoço, precisa ter uma sobremesa, sempre? Então, nós vamos começar a retirar gradualmente os alimentos ultraprocessados. É a primeira coisa, porque esses alimentos foram feitos para que gere essa necessidade de consumi-los. Então, vamos começar a fazer a retirada gradual. Se todos os dias você precisa comer um bombom depois do almoço, coma meio, por uma semana, e depois você vai tirar esse bombom dali desse horário, certo? Se você é aquela pessoa que precisa colocar 2 colheres de açúcar no café, coloque 1,5 por uma semana, depois coloque 1 por mais uma semana, depois coloque meia e depois retire. Vai ter uma hora que você não vai mais nem aguentar ver o açúcar no café. Tá? E a mesma coisa com alimentos. Se você está todo dia acostumado, tudo precisa ser frito, gente, vamos reduzir um pouquinho a fritura, vai reduzindo aos pouquinhos, vai fazendo outros preparos, o teu paladar vai se readaptar e o teu cérebro vai aprender que não vai ter mais aquelas descargas imensas de neurotransmissores, tá? Se você tem muita dificuldade de comer alimentos naturais, comece a colocar isso misturado na tua rotina. Então, assim, você vai comer arroz e feijão. Dentro do arroz, você coloca ali misturadinho, um brócolis, uma cenoura picadinha, tudo, teu paladar vai se acostumando, sabe? Isso é lento, mais uma hora vai. E o mais importante, gente, é a mudança do foco da satisfação. Então, muitas vezes, a gente se acostuma tanto ao superestímulo desses alimentos que a gente já desassocia o prazer de um encontro, de uma festa, com as pessoas que vão estar ali, com as coisas que vão acontecer. A gente começa a associar isso só com a comida e a bebida que vai ter no lugar. Então, se não tiver o churrasco, eu nem vou. Se não tiver bebida, eu nem vou, entende? Então precisa desassociar isso só da alimentação. Então a sua satisfação deve voltar a residir em estar com as pessoas que você gosta, em fazer as coisas que você gosta. E é muito importante que se busque outras formas de recompensa do estresse que não sejam através da comida. Todo ser humano precisa ter momentos de lazer, momentos de relaxamento, momentos de descanso. E são vários tipos. Às vezes você só precisa dormir. Né? E às vezes você precisa ter outro tipo de descanso, que é sair, ir para um lugar diferente, fazer outra coisa. Então é isso que precisa buscar, inserir na sua rotina. Não achar que você é um super-humano que aguenta trabalhar o tempo todo sem ter lazer nenhum, porque nós temos um circuito de recompensa no nosso cérebro. Esse circuito ele precisa ser ativado para que haja felicidade. Então, que não seja só através da comida. Então, gente, como mensagem final, o que eu gostaria de falar para vocês é que vocês que estão buscando emagrecimento precisam entender, principalmente, que o emagrecimento ele vem de uma mudança geral de estilo de vida. É um momento onde você não busca mais essas sensações muito intensas em tudo aquilo que você vai fazer. É um estilo de vida onde você busca mais uma calmaria, sabe? Um equilíbrio, o que a gente chama no nosso corpo de homeostase, tá? Então, precisa encontrar outras formas de obter satisfação na vida. Encontrar coisas que a gente gosta de fazer. E às vezes reparar no simples vale muito. Parar para olhar uma paisagem, parar para observar os animais, ter um animal de estimação, brincar com ele, brincar com seus filhos, né? Ouvir uma música que se gosta, ir a um lugar que se sente bem, estar com pessoas que te fazem bem. Tudo isso precisa vir antes daquela recompensa rápida causada pelo alimento, pelo álcool, pelo cigarro,
pelo super estímulo do final de semana, de você ir em coisas muito intensas, fazer coisas muito intensas, sabe? Você precisa basicamente mudar todo o teu estilo de vida e você vai perceber que no começo isso pode ser chato, isso pode ser difícil, isso pode ser tedioso, mas com o tempo você se acostuma e você vai perceber uma melhora muito grande em questões de depressão, ansiedade, variações de humor, tá? Você vai se sentir mais estável o tempo todo. E isso vale muito mais a pena do que ter aqueles picos e quedas de neurotransmissores que geram alterações no nosso humor, na nossa vida e em todas as outras áreas, tá? Então, é isso, pessoal. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, manda pra mim, tá bom? Um grande abraço pra todas vocês. Tchau, tchau!